Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Sol e quero dizer que para mim é uma honra estar aqui. E o quanto eu sou grata pelo convite do Tomás de Aquino. A minha missão hoje, meus irmãos, é trazer uma reflexão acerca do tema Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Bom, meus irmãos, como tudo que Jesus nos trouxe de ensinamentos, de exemplos, enquanto Ele estava aqui na Terra, tudo que Ele nos trouxe era um verdadeiro tratado de bem viver, um verdadeiro tratado de terapia para as nossas almas. E vigiai e orai para não cairdes em tentação também é um verdadeiro consolo para nós. É um verdadeiro ensinamento que é extremamente atual nos dias de hoje. Bom, para que nós possamos fazer uma reflexão acerca do tema, eu trouxe uma história que está no livro Boa Nova. Esse livro, ele foi ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. E todas as histórias deste livro são fatos que aconteceram quando Jesus estava aqui entre nós. Então tem várias histórias e eu escolhi o tema, a lição da vigilância, que está no capítulo 21. Então, eu vou falar um pouquinho dessa história, eu vou contar um pouquinho da história, ler algumas falas, e aí a gente linka com a proposta de Jesus de hoje. Bom, aproximando-se o termo da passagem de Jesus aqui pela terra, ele reuniu os discípulos para conversar. E todos os 12 discípulos estavam nesse momento em Cesareia. Isso aconteceu em Cesareia. A finalidade dessa conversa é para que Jesus esclarecesse tudo o que iria acontecer com ele nos próximos momentos. E também para consolidar dentro dos corações dos discípulos os santificados princípios da sua doutrina. Então Jesus, ele fitou serenamente os seus discípulos e, a cabo de uma longa conversa, ele então perguntou aos discípulos: e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão eles compreendido a substância das minhas pregações? Ou seja, a essência das minhas pregações? Bom, João respondeu a Jesus que os amigos dele, que os seus amigos, o tinham na conta de Elias. Já Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes do Tiberíades, que pensavam ser Jesus, João Batista reencarnado. E Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam que Jesus fosse o profeta Jeremias. E aí, Jesus escutou-lhes as observações com aquele seu habitual carinho, e inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas e vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes,
quem dizeis que eu sou? Bom, uma certa perplexidade abalou ali a assembleia, né? Mas Simão Pedro, deixando perceber que estava tomado, impulsionado por uma energia superior, falou a Jesus: Tu és o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse Jesus, envolvendo no amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas o meu Pai que está nos céus. Neste momento, Simão, entregastes a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fé viva. E sobre essa fé, Simão, edificarei a minha doutrina de paz e de esperança, porque contra ela jamais os enganos desastrosos do mundo prevalecerão. Então, meus irmãos, Simão sorriu tão contente, confortado com o que considerava um triunfo espiritual. E o mestre prosseguiu, esclarecendo os seus discípulos quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Mas Jesus também preparou os companheiros para os acontecimentos vindouros. E ele disse: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não confunda o vosso entendimento, não cheguem a vos confundir o entendimento. Está nas Escrituras que eu sofra, está nas Escrituras que eu padeça, e não fugirei ao testemunho. Foi aí que, havendo uma pequena pausa na sua alocução, Filipe aproveitou-a para interrogar, emocionado: Mestre, como pode ser isso? Se sois um modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? E Jesus, então, sem trair a serenidade do seu sentimento, ele falou: Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão aquela que corresponde aos desígnios daquele que me enviou. Bom, meus irmãos, e depois Jesus continuou: Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino não é e nem poderá ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre quando sentir sede,
para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Depois de falar-lhes, o mestre calou-se comovido. Foi aí, meus irmãos, que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento, como fala no livro, e deixando-se conduzir nas esteiras das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhes falou em particular: Mestre, convém não exagerar de as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis que sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixam entrever viriam demonstrar que o Pai não é justo. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com a enérgica serenidade. Queres também tentar-me como fazem os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Verificando, meus irmãos, que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada pelas revelações da véspera. Mas Pedro, ele estava tão cabisbaixo, ele não conseguia compreender por que Jesus tinha sido tão severo com ele. E o seu coraçãozinho estava agitado. E ele então perguntou de Jesus, mesmo sabendo que Jesus já tinha lhe perdoado, porque ele tinha observado nas faces do mestre o sorriso e o olhar compassivo. Mas ele perguntou: Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que vos demonstrei meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo, me designáveis, eu acho que me designastes, né, como intérprete dos inimigos da luz? Foi aí que Jesus, né, respondeu bondosamente: Simão, ainda não compreendeste toda a extensão da necessidade de vigilância? A criatura da terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior na sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que tu te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e aos desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre um imenso trabalho a realizar. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar.
Essa é a proposta de Cristo para nós, meus irmãos. E na noite de hoje, com esse tema, ele nos faz duas propostas. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então vamos analisar um pouquinho a primeira proposta. O que é vigiar? Quando ele diz vigia, Pedro, o teu espírito. Vigiar no dicionário significa estar atento, estar em alerta. Mas Jesus, ele mandou para nós o Consolador prometido. Ele nos mandou o Espiritismo, que vem nos esclarecer o que é vigiar. Nesse momento, nessa situação, vigiar tem um significado mais profundo. Vigiar, quando ele diz vigia, Pedro, teu espírito, ele quer dizer, Pedro, volta o teu olhar para dentro de ti, te auto-observa, te autoconheces. Porque somente através do autoconhecimento, somente através da autoobservação, nós vamos poder nos iluminar interiormente, como ele fala para Pedro. Embora nós já sejamos luzes, nós somos filhos da luz, mas a nossa luz ainda está ofuscada. E quando a gente fala em iluminar, eu pensei. A irmã e benfeitora Joana de Ângeles, ela traz no livro Refletindo a Alma, que foi psicografado por Divaldo Franco, o que são as nossas sombras? Ela vem, Joana de Ângeles era psicóloga, e ela vem então nos dizer que as nossas sombras são as nossas imperfeições, as nossas deficiências, as nossas más tendências, as nossas inclinações e instintos inferiores. E esses nossos defeitos, essas nossas inclinações, elas foram sendo agasalhadas no nosso íntimo durante muito tempo, durante milênios, nas nossas reencarnações. Então, quando ele diz assim, Pedro, te observa, Pedro, vigia o teu espírito, ele está dizendo que Pedro tem que tomar consciência das suas deficiências, daquilo que ele ainda precisa melhorar, daquilo que ele precisa trabalhar no seu espírito. E as sombras também, nos diz nossa irmã Joana, não são só as nossas deficiências, também são os nossos talentos e as nossas imensas possibilidades que nós ainda não conhecemos. Ou seja, tudo que está em nós e que é bom e que nós ainda não tomamos consciência, que nós desconhecemos, né? Então, meus irmãos, vejamos nós. Nós também, por outro lado, somos espíritos em evolução, somos espíritos vibrantes. Significa que nós permutamos energia com mentes afins. Através do nosso pensamento, nós influenciamos e somos influenciados por espíritos encarnados e desencarnados. Nós somos regidos pela lei de sintonia. Significa que, por exemplo, na nossa vida de encarnado, como é que nós escolhemos nossos amigos? Pelas afinidades que temos, não é verdade? No mundo espiritual também. No mundo espiritual, nós influenciamos e somos influenciados por mentes que pensam da mesma forma que nós.
Então, quando Jesus diz que nós precisamos nos conhecer, que nós precisamos saber das nossas más tendências e inclinações, é porque nós precisamos saber para que nós possamos lutar contra elas e, consequentemente, também lutar contra o mal. O mal está dentro de nós. A partir do momento que nós começamos a desconstruir este patrimônio formado por defeitos, inclinações, más tendências, nós também vamos mudar de amigos espirituais, né? Então Jesus diz, através do ato de pensar, nós somos influenciados. E os espíritos inferiores, os espíritos do mal, eles ainda se aproximam de nós porque nós damos acesso a eles. Nós sintonizamos com eles. Porque os nossos pensamentos ainda são da ordem inferior. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 459, ele diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Portanto, meus irmãos, se assim é, né? Se eu sou dirigida por espíritos, que nós sejamos dirigidos por bons espíritos. É difícil a mudança? É. Mas Jesus nunca disse pra gente que seria fácil. Jesus falou muitas vezes da porta estreita. E falou na lição quando ele disse: nesse terreno, Pedro, a tarefa do homem é muito grande, né? A tarefa do discípulo é muito grande, né? É muito difícil mudarmos. Mas a partir do momento que nós já conhecemos as nossas inclinações, quando ele diz conhecer, é tomar consciência. Porque, meus irmãos, ainda há muitos irmãos nossos que vivem, como a gente diz por aí, sobrevivem. Não vivem, eles só sobrevivem, não têm consciência, né? E nós tivemos essa oportunidade, né, de ser chamados, de ter essa consciência, de se esclarecer acerca de quem nós somos. Então é difícil, mas nós temos que começar para que haja as mudanças. Eu preciso desconstruir o patrimônio evolutivo que eu venho trazendo há milênios e construir um novo patrimônio, né? Um novo patrimônio que traga dentro de mim boas coisas, bons pensamentos, bons sentimentos, o trabalho no bem. Então nós precisamos, a proposta de Jesus é que nós mudemos os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos, as nossas atitudes, que passemos a vibrar no bem, porque só assim nós vamos atrair bons espíritos para perto de nós, espíritos do bem, espíritos de luz. E se eles estão perto de nós, os maus se afastarão, porque eles não conseguirão nos influenciar, eles não conseguirão conosco nos influenciar a ponto de fazermos o que eles querem, né? É claro que isso é demorado, mas Jesus também nos diz que nós precisamos educar os nossos sentimentos. Então é uma questão de educação. A criança, quando a gente quer incutir valores nela, nós vamos devagar, pelo exemplo e mostrando o caminho certo aos nossos filhos, não é verdade? Assim também para nós. Nós precisamos identificar as coisas ruins e ir trabalhando para deixar. Então é uma verdadeira batalha entre o homem velho e o homem novo, não é verdade? E a segunda proposta, meus irmãos, da noite de hoje, que Jesus nos trouxe é orar. Ora, a prece é um convite de Jesus. A prece é o ato pela qual eu me aproximo da espiritualidade superior. É um caminho direto, uma conexão direta com Deus,
né? E quando é que eu tenho que orar? Vejam bem, depois que são percebidas as observações das nossas tendências inferiores, que nos trazem sofrimento, que nos fazem falar coisas que depois nós nos arrependemos tanto, nós devemos orar para que seja retirada do nosso espírito, da nossa personalidade, aquela imperfeição. Então a prece, ela nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior, não é? E aí eu passo a permutar energias do bem. E essa permuta aproxima de mim os benfeitores espirituais, que vão me aconselhar, que vão nos aconselhar, que vão nos ajudar a superar as nossas fraquezas, né? Como, a princípio, afastando os espíritos inferiores, porque nós somos regidos pela lei de sintonia. Conforme Kardec nos fala no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: Deus também nos concederá sempre se pedirmos com fé, coragem, paciência e resignação. Os espíritos da boa seara, do bem, eles vão nos conceder, porque Deus vai nos conceder meios de nos livrarmos por nós mesmos das nossas dificuldades, mediante inspiração que nos são sugeridas pelos espíritos amigos, pelos espíritos do bem. Então, como verificamos, nós somos regidos pela lei de sintonia e, de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas aspirações, nós teremos ao nosso redor entidades que nutrem os mesmos valores. Então, a cada momento, nós somos continuamente colocados em prova. O nosso cotidiano, ele nos sugestiona, ele nos condiciona. Então, nós sempre vamos nos deparar com situações que nos ensinam, mas também que nos testam, que testam a nossa fé e a nossa constância nos bons propósitos. Então, vamos rogar a Deus, vamos rogar ao Mestre Amigo que nos ajude a perseverar no bem, que nos ajude a vigiar e também a orar, para que possamos corrigir em nós os nossos comportamentos viciosos, em virtude das nossas da nossa estreita visão, não é verdade? Vamos então pedir que Jesus nos ajude a crescer espiritualmente, a cumprir com todos os compromissos que assumimos voluntariamente e que possamos fazer bem aos nossos semelhantes, para que por tabela estejamos ajudando a nós mesmos. Então, meus irmãos, fiquem em paz e que Deus nos acompanhe a todos. Que assim seja.